Você que trouxe Bíblia, abra a sua Bíblia lá em Lucas capítulo 6. Evangelho escrito por Lucas. Aquele a quem Paulo chamou de médico amado. Andava com Paulo, todo o ministério de Paulo ele acompanhava, ele era aquele que pesquisava, que escrevia, discípulo, andava junto e escreveu um relato ordenado, né? O seu evangelho é um relato ordenado do que Jesus Cristo fez, promoveu e ensinou na terra. E aqui nesse texto que nós vamos ler agora é algo sobre o que Jesus ensinou. Então você pode ir lá no verso 37. Lucas 6, verso 37, diz assim a palavra do Senhor, Jesus falando: não julguem e vocês não serão julgados, não condenem e não serão condenados, perdoem e serão perdoados, deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Jesus fez também a seguinte comparação: pode um cego guiar outro cego? Não cairão os dois no buraco? O discípulo não está acima do seu mestre, mas todo aquele que for bem preparado será como o seu mestre. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Como pode dizer a seu irmão: deixe-me tirar o cisco que está no seu olho, se você mesmo não consegue ver a viga que está no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graça e louvor, Senhor, por esse privilégio de estarmos diante da tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá. E nós te pedimos, Senhor, fala conosco mais uma vez, revela-nos o teu coração para a tua igreja. Estamos aqui como tua igreja, Senhor, e a tua igreja precisa de ti. Nós precisamos da tua palavra, precisamos daquilo que nos norteia, da tua instrução, precisamos da revelação. Então, revela-nos a tua palavra. Esse é o nosso desejo, esse é o nosso pedido. Que nós possamos ter uma semana, Senhor, de vitórias, uma semana de entendimento, uma semana de crescimento, e tudo isso porque temos dentro de nós a preciosa semente da Tua Palavra, que nos faz crescer, avançar, que edifica a Tua igreja, que discerne os nossos pensamentos. Senhor, que a Tua Palavra hoje traga isso, discernimento, traga correção, traga, Senhor, consolo, porque muitos estão aqui, Senhor, agindo dentro daquilo que o Senhor assim estabeleceu e sendo acusados e sofrendo tantas perseguições, mas a Tua Palavra também nos conforta, também nos consola. É dela que precisamos, é nela que nos fortalecemos, em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém. Eu não gosto de rótulos. Nós fazemos uma faculdade de teologia e alguns pastores aqui da igreja, e quando a gente se inscreveu na faculdade de teologia, eles perguntavam lá, tinha lá uma pergunta, de que segmento nós somos? Pentecostal, neopentecostal, tradicional? E aquilo me incomodou, porque eu não encontrei ali o que eu queria. Outra vez eu fui num restaurante e conversando com o dono do restaurante, ele me perguntou se eu era neopentecostal, pentecostal, tradicional. E eu também me incomodei, porque ele também não perguntou o que eu queria, ele não perguntou se eu era outra coisa. Por que eu não gosto de rótulo? Porque quando eu olho para a palavra de Deus não me chama de pentecostal, neopentecostal ou tradicional. A palavra de Deus me chama de filho. Você é filho de Deus, você é filha.
Jesus veio apresentar o Pai. Mas nós entendemos que nem todo mundo rotula por uma questão pejorativa. Pentecostais são rotulados, são chamados assim porque creem nos dons do Espírito Santo, creem no poder de Deus, creem nos milagres, creem no batismo com o Espírito Santo. Então, se eu tivesse que aceitar um termo, eu diria, então nós somos pentecostais, porque nós cremos no Pentecostes, nós cremos no de repente de Deus, nós cremos que em Atos 2 o Espírito de Deus desceu, veio com poder, com autoridade, e todos foram cheios do Espírito Santo, aquela casa foi cheia, o ambiente foi cheio, e eles saíram falando numa nova língua e declarando que Jesus é o Senhor. A partir daquele momento o poder do Espírito veio sobre eles passaram a manifestar a glória do Senhor, porque Jesus falou que quando vocês forem pregar o Evangelho, Ele disse a eles e estendeu a nós, quando nós formos e pregarmos o Evangelho, os sinais que acompanham e confirmam a palavra nos acompanharão, nos seguirão. E esses sinais são esse poder, é essa manifestação, é o avivamento, é a graça do Senhor, e isso muitas vezes acontece entre nós e nos qualifica ou nos coloca como pentecostais, assim somos chamados aí fora. Mas sobretudo somos filhos de Deus, filhos do Senhor. E eu amo uma mensagem penteca, cheia da graça e do poder de Deus. Eu amo quando eu escuto alguém pregar a palavra com aquele, porque uma das qualificações, uma das maneiras que eles nos qualificam como pentecostais é aquela mensagem mais avivada, aquele pregador que corre com a Bíblia, que pá e tal, e a igreja gira. Eu acho um barato quando é genuíno, quando é verdadeiro, quando é natural, quando acontece, quando flui. O problema é quando a gente faz disso uma doutrina, quando a gente faz disso a evidência da presença de Deus no nosso meio, quando a gente faz de uma situação que acontece, da espontaneidade que deve haver no Evangelho, que deve haver na manifestação do Espírito, a liberdade. A Bíblia diz que onde o Espírito está, ali a liberdade. E cada um tem uma personalidade, cada um tem um jeito, cada um tem uma maneira. Uns são mais expansivos e quando Deus pega, eles correm mesmo. Outros são mais fleumáticos, outros são mais introspectivos. Chora, tem gente que chora, que não faz mais nada, chora, ajoelha. É uma maneira de se expressar. Eu, pelo menos, quando o Espírito de Deus me pega, eu sou daqueles assim que começa a chorar e alegrar e levanta a mão, e isso tudo é maravilhoso. Quando Deus age é poderoso, mas quando Deus age dessa maneira, mas e quando não acontece nada, não acontece um arrepio, quando não acontece um grande movimento, eu te faço uma pergunta: Deus esteve ou não esteve? Porque às vezes nós condicionamos a presença do Senhor com o movimento, com o dia. Aquele dia a gente não sabe se o céu desceu, se a gente que subiu. Mas e quando nada disso acontece? Quando a mensagem não é de fogo, Deus falou ou não falou? Paulo disse: entreguem-se, em Romanos 12, como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Esse é o culto racional de vocês. Culto racional vem da palavra lógicos, que vem da razão, do intelecto, do pensar, do raciocinar. Às vezes nós comparamos a presença de Deus com a perda de controle, com a perda da consciência. Meu irmão, quem tira a consciência do ser humano não é o Senhor. Possessão é coisa de outro espírito, não o Espírito Santo. A Bíblia diz que até o espírito do profeta está sujeito ao profeta, significando que até quando o Senhor vem para que uma profecia seja declarada, quem determina a hora, o momento, como fazer, é o profeta.
A palavra é de Deus, mas o método e o estilo é do profeta. Então tem profeta que tem profeta que de tão profeta nem parece ser profeta. Eliseu, quando deu a ordem para a viúva, ele foi profético. A viúva veio até ele dizendo: eu estou com dívidas, o meu marido morreu e os meus filhos estão indo para a prisão, para a escravidão. O profeta não girou, o profeta não pulou, o profeta não deu 3 passinhos, o profeta só disse: o que tu tens em casa? Vai lá na tua casa, pegue vasilhas, peça emprestado, enche as vasilhas de azeite, porque é azeite que você tem. E ela foi e fez exatamente como a instrução, assim seguiu. Depois ela voltou ao profeta e perguntou: já fiz isso, e agora? Agora vá, venda tudo que tu tens, venda tudo que tu conseguiste, pague as tuas dívidas e com o que sobrar tu viverás. O profeta foi direto, foi objetivo. Quando Naamã chegou diante do profeta Eliseu também, ele chegou para ser curado e esperou o quê? O que Naamã esperou? Pompa. Naamã quase perdeu a oportunidade de ser curado, porque ele esperava que o profeta lhe tratasse com toda a circunstância e a pompa que ele tinha como general, mas esperava talvez também a manifestação do profeta de uma forma inusitada. E o profeta nem atendeu ele. O profeta mandou o servo e vai lá e diz para ele mergulhar 7 vezes no rio. Às vezes o Senhor está sendo profético com nós através de pessoas, conosco através de pessoas, através de mensagens, através de palavras, mas por não se parecer, porque a gente espera um eis que assim te diz o Senhor. Tem que ter um cacuete, senão não vale. A palavra profética do Senhor é uma instrução direta, uma instrução de graça, é uma instrução de direção, e é a palavra de Deus. Como é que eu sei quando a profecia vem de Deus? Porque Deus não muda a sua palavra. Se é palavra de Deus, é profético. Se é profético, vai se cumprir na sua vida. Se é a palavra de Deus, você vai viver. Então tem cultos que tem situações que parecem que não acontecem grandes coisas, mas são fundamentais para que o Evangelho se manifeste em nós. Os sinais acompanham. Onde o Senhor se move, a cura, a libertação, a transformação, a abundância do Senhor, as revelações do alto. Mas o que nós precisamos entender é que a maior manifestação do Evangelho em nós, o maior poder do Evangelho em nós, não é aquilo que acontece no culto, mas aquilo que acontece depois do culto. O culto às vezes pode ser um culto daqueles de poder sobrenatural, mas o que vai realmente glorificar o nome do Senhor e vai levar o Evangelho a outros povos, a outras pessoas, aqueles que não conhecem, não é aquilo que o Senhor faz no culto, mas é aquilo que o Senhor faz depois do culto. E o que o Senhor faz depois do culto acontece baseado naquilo que eu guardo da palavra dele no culto, daquilo que a palavra dele falou comigo, daquilo que na minha razão, no meu intelecto, no meu entendimento. Por isso que Paulo, aos Coríntios, ele disse: vocês precisam organizar o culto de vocês, porque vocês estão cheios de poder, cheios de unção, cheios de autoridade do Espírito. Um fala em língua de lá, outro fala de cá, o outro levanta, é uma confusão, mas aqueles que chegam não entendem nada, porque é preferível falar 5 palavras de entendimento que todos entendam, do que 10 mil numa língua que ninguém entende. Paulo estava falando da razão. Paulo estava falando de nós guardarmos a palavra de Deus no nosso coração, e essa palavra transformar o nosso interior e se manifestar lá fora. O texto que nós lemos, se você ver o capítulo 5 e o capítulo 7, você vai ver que no capítulo 5,
Jesus faz milagres. Poder de Deus se manifesta através da vida dele. A multidão fica maravilhada. No capítulo 7, ele faz milagres. O poder de Deus se manifestando, a multidão ficando maravilhada. Mas a principal missão de Jesus era plantar o reino de Deus. Era ensinar, era instruir aqueles que, uma vez que ouvissem a palavra do Senhor, teriam o seu caráter transformado. E é isso que o Evangelho faz em nós. O Evangelho precisa transformar o nosso caráter. O Evangelho tem poder de transformar o caráter do indivíduo. É isso que o Senhor veio trazer a nós. A primeira mensagem de Cristo não foi uma manifestação de poder e de milagre. A primeira mensagem de Cristo foi: arrependam-se, pois é chegado o reino de Deus. Ele veio trazer o reino. Então ele disse: arrependam-se. Por quê? Porque metanoia, arrependimento significa metanoia, é a mudança de mente. Transformem a mente de vocês. Comecem a pensar de uma nova forma. Que forma? Baseado na cultura do reino de Deus. Eu estou trazendo para vocês um reino de justiça, de paz e de alegria. Um reino que transforma o caráter do indivíduo. A principal razão do Evangelho em nós não é o que nós somos capazes de fazer, mas é o que Ele é capaz de fazer em nós. O que demonstra se realmente nós somos filhos de Deus e estamos andando no Evangelho do Senhor, se o Evangelho está promovendo em nós o que Jesus assim desejou que promovesse, não é aquilo que eu sou capaz de fazer mediante o poder de Deus em mim, mas é o que o Evangelho faz em mim. Porque o que eu sou capaz de fazer é dom, é presente de Deus, que não é para me engrandecer, mas é para a edificação da igreja. Dom serve para edificar a igreja, não serve para autopromoção, serve para a edificação daqueles que recebem desse dom, que são servidos através do dom. O que manifesta quem eu sou em Deus não é o meu dom, é o meu caráter. É por isso que Jesus falou que muitos naquele dia ouvirão dele: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal, porque eu não vos conheço. Como assim, Senhor? Em teu nome nós curamos, nós libertamos, nós fizemos milagres, ressuscitamos mortos, fizemos maravilhas. E o Senhor disse: apartai-vos de mim, vocês que praticam o mal. Vocês têm dom, mas não têm caráter. O dom está se manifestando, mas o meu evangelho em vocês não está promovendo o que ele deve promover, que é a transformação do indivíduo, que é a mudança do indivíduo. E é isso que o Senhor quer fazer conosco. Como igreja, Ele quer levantar uma igreja que tenha dons, mas tenha também o caráter. O caráter de quem? De Cristo. Que o mundo, ao olhar para nós, veja Cristo em nós, Jesus em nós. Meu Deus, a carta de Paulo, as cartas, a primeira e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, se você ler com atenção, você vai ficar impressionado, porque Paulo começa dizendo que a igreja de Coríntios não faltava a ela nenhum dom. Louvo a Deus pela vida de vocês, porque não lhes falta nenhum dom. Você consegue imaginar uma igreja que não falta nenhum dom? Ah, tem um doente entre nós. Tinha, em nome de Jesus seja curado. Está curado. Ah, tem algum cativo entre nós. Estava, seja liberto. Ah, morreu. Não tem mais sepultamento nessa igreja. Não, ninguém morre nessa igreja. Ressuscite em nome de Jesus. E ressuscitavam. Você imagina uma igreja cheia de dons, não lhe faltando nenhum dom. A igreja de Coríntios era essa igreja. Mas Paulo precisou escrever a primeira e a segunda carta, porque também era a igreja que mais tinha problemas de caráter. Era uma igreja cheia de dons, mas havia nela imoralidades. Era uma igreja cheia de dons, mas havia nela inveja. Havia nela divisões.
havia nela confusões, e Paulo escreve a primeira e a segunda carta para consertar, para dizer a eles: ei, vocês receberam todo o dom, e o dom é graça do Senhor, mas é necessário que vocês também manifestem o caráter do Senhor, é necessário que vocês manifestem a essência de quem Cristo é necessário que Cristo viva em vocês. Esse é o maior desejo do Senhor para conosco. O Senhor, quando chamou Pedro, mudou a palavra, o evangelho, o ensino, mudou o seu caráter. Paulo, o seu caráter foi mudado. O que é caráter? A palavra caráter na Bíblia, no original, é dokimos, que é a mesma palavra utilizada para quantidade de moedas. Quando a Bíblia se refere a moedas em quantidade, ela usa a mesma palavra que usa para caráter. O que significa isso? Significa que caráter é um conjunto de valores. O caráter é um conjunto de valores que eu e você carregamos, um conjunto de princípios que eu e você carregamos. A pessoa pode ser honesta, é honesto, mas de repente é agressivo. O seu caráter precisa ser melhorado, precisa ser plantado o fruto do Espírito nele, para que ele continue honesto, porque essa é uma virtude de um bom caráter, mas a mansidão também é uma virtude de um bom caráter. Então caráter é uma junção, é um conjunto de valores. O que isso significa? Que tem alguma coisa no nosso caráter que precisa ser melhorado, e Jesus pode melhorar. Existe alguma coisa em nós que pode ser transformado, e Jesus pode transformar isso. Esse é o maior efeito que a igreja promove na terra. O maior efeito que a igreja promove na terra, através da pregação do evangelho, não é o poder que se manifesta de milagres e coisas sobrenaturais, mas é o efeito que ela causa na sociedade, a partir da transformação de indivíduos. Lá fora nós somos criticados por aquilo que de mais precioso nós temos, que é a capacidade de pregar o evangelho e o indivíduo mudar o seu caráter. Nós somos criticados: claro, roubou um monte, enganou um monte de gente, agora está na igreja. Glória a Deus porque está na igreja. Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe com as suas mãos para edificar e glorificar o nome do Senhor, e ainda ser uma bênção na vida dos outros. Ela vivia uma vida promíscua, agora está na igreja, está procurando o marido na igreja. Glória a Deus, vai achar, vai encontrar e vai formar uma família, e será feliz em nome de Jesus, porque o Senhor muda o nosso caráter. A maior evidência de transformação de vida é quando a gente vê alguém que era e deixou de ser. Glória a Deus, porque a igreja é um lugar de ex alguma coisa que não é bom. A igreja é um lugar cheio de ex alguma coisa que não era bom, mas agora é, em nome de Jesus, porque o evangelho entrou e o evangelho começou a mudar a nosso pensamento, mudar a nossa mente, começou a dar a nós um conjunto de valores e princípios do reino de Deus, e nós começaremos a manifestar o reino de Deus. E é por isso que Jesus disse: o reino de Deus não é visível, o reino de Deus está dentro de vocês, porque o reino de Deus é esse conjunto de valores que nós começamos a viver, e aí, meu irmão, a vida se torna agradável, leve, abundante. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham a vida e a tenham em abundância. Eu vim para que vocês sejam libertos, porque se eu vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Eu gosto do evangelho porque o evangelho ele transcende essa nossa natureza humana, carnal. O evangelho trata de mistérios, trata de um tempo que virá, trata da volta do Senhor Jesus, trata de um Deus que se fez carne, morreu e ressuscitou. Trata de verdades que transcendem a matéria. Mas o evangelho também trata de valores que, se eu e você vivermos, nós nessa terra viveremos também uma vida leve e feliz, uma vida que vale a pena.
A Bíblia está cheia de princípios e valores que nos fazem viver a plenitude que Cristo prometeu. Talvez você diga: pastor, mas o Senhor Jesus disse que nesse mundo teremos aflições. É verdade, mas Ele disse: tem de bom ânimo, eu venci. Nesse mundo nós seremos perseguidos, caluniados, nesse mundo nós sofremos, esse mundo é um mundo onde nós somos peregrinos, onde nós passamos por tribulações e problemas. É verdade, mas Jesus Cristo também falou: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, do que? Dos valores, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Sabe o que eu entendo? Que é verdade que o mundo é feito de tribulações, de problemas, é verdade que tem dias que os problemas vêm, mas é verdade também que grande maioria, talvez a maioria das tribulações e dos problemas que eu e você temos, nós não precisaríamos vivê-los. Grandes problemas que eu e você temos, talvez nós não estivéssemos vivendo se nós aplicássemos na nossa vida os valores do reino, os valores do Evangelho. Se nós crêssemos verdadeiramente que a palavra do Senhor, uma vez ouvida e praticada, nos solidifica, nos coloca firmes com os pés sobre a rocha, e nesta rocha a nossa casa não cai. Jesus ensina muito sobre valores do reino que mudam o nosso caráter e nos dão uma vida mais leve, mais sossegada. Esse texto aqui, Jesus está falando justamente sobre isso. Quer ter uma vida leve? Quer ter uma vida abundante? Número 1, não julgue. Jesus ele foi muito claro dizendo: não julguem, e vocês não serão julgados. Aí talvez você diga: mas é complicado julgar, porque nós julgamos. Eu estou falando aqui e você está julgando a palavra que eu estou pregando, e isso é nobreza, isso não é um problema. A Bíblia diz que a profecia nós devemos julgar ela, colocar ela à prova. A Bíblia ensina, o próprio Jesus Cristo disse: façam julgamentos justos. Então do que Jesus estava falando? O julgamento que Jesus estava falando a palavra original significa separação, acepção, panela. Quando Jesus disse não julguem, Jesus estava dizendo: não façam acepção de pessoas, não façam separação de pessoas, não olhem, não tratem, não decidam, não impeçam de pessoas fazerem parte da vida de vocês, ou da igreja, ou do corpo de Cristo, ou do relacionamento, baseados unicamente na aparência. Jesus disse: não façam julgamentos baseados na aparência, mas façam julgamentos justos. Isso torna a vida muito mais leve, quando a gente para de ficar apontando o dedo. A vida se torna muito mais leve quando a gente para de julgar as pessoas baseado na aparência. O ser humano, ele se engana. Talvez você diga: eu tenho uma percepção, quando eu bato o olho assim, normalmente eu não me engano. É verdade, eu também sou mais ou menos assim, mas eu também aprendi que muitas vezes eu disse: essa, e me dei mal também. Porque pela aparência nós não conseguimos fazer o julgamento justo. Lembre-se de Samuel, que foi ungir o rei de Israel, e quando ele olhou para Eliabe, o filho mais velho de Jessé, ele disse: é esse. O cara tem porte de rei, o cara é guerreiro, tem a bênção da primogenitura, não pode ser outro, tem que ser esse. O Senhor disse: ei, Samuel,
Você está olhando para a aparência. Eu não olho a aparência, eu olho o coração. E nós como igreja, muitas vezes estamos sofrendo problemas. Estamos enfiados em confusão. Coisas que nos tiram a paz. Porque nós julgamos as pessoas. Nós olhamos para alguém e logo damos um veredito. E Jesus está dizendo, não julguem, quer viver uma vida leve. Não julgue. E você não será julgado. Não faça separação, a Bíblia diz lá em Tiago 2, não façam acepção de pessoas. Quando vier alguém no meio de vocês que não se enquadra com a aparência, com o estilo de vocês, não façam acepção. Esperem, porque para eu e você conhecermos alguém, nós precisamos plantar essa pessoa e deixar ela dar o fruto, porque o fruto não é o dom, o fruto é o caráter, e o caráter não se manifesta pela aparência, leva algum tempo. Domingo passado, eu preguei em Ibirama, não estava aqui na igreja, preguei lá em Ibirama na Santa Ceia, e o presidente da Câmara de Vereadores da capital de Florianópolis, Gui Pereira, o nome dele, estava no culto. E ele estava no culto e lá a gente tem um menino chamado Ismael. Se eu olhar para ele, meu irmão, 2 alargador na orelha, cabelo assim, todo atrapalhado, bota até a canela, todo estranho, ele é estranho. Mas quando ele abre a boca, eu não sei o que Deus vê dentro do coração dele, mas o céu abre. Mas a aparência dele, terminou o culto, o Gui chegou para mim e falou o seguinte: Fernando, eu tenho uma filha de 16 anos, se esse cara bate lá na minha porta, sem eu ter visto isso hoje, eu ia dar um corridão com ele de lá. Mas hoje eu aprendi que as aparências enganam. Porque as aparências enganam. E a gente tem que cuidar com isso. E Jesus está dizendo, não julguem pela aparência. Vocês terão uma vida feliz se vocês não julgarem pela aparência. Não condenem, Jesus fala. E vocês não serão condenados. O condenar, porque não se trata só de separar. Às vezes a gente separa, mas também destrói. E isso, meu irmão, é algo que nós como igreja, nós precisamos nos arrepender, porque como igreja nós já destruímos muitos chamados, muitos propósitos, por condenar pessoas. E a Bíblia diz que não nos foi dado o ministério da condenação, foi nos dado o ministério da reconciliação. O nosso objetivo como igreja é reconciliar, é levantar aquele que está caído, é levantar aquele que está perdido, é colocar de pé aquele que errou, é exortar aquele que está no erro, mas se ele se arrepender, recebê-lo de volta com toda a honra, dando a ele o lugar que sempre foi dele. E como igreja nós falhamos, nós pecamos nisso. Outro dia eu dizia para uma pessoa, eu como pastor, eu só vou saber se eu verdadeiramente pastoreio a igreja de Cristo no dia que eu errar. Porque no dia que a gente é ousado, que as coisas acontecem, glória a Deus, que mensagem, que isso, que aquilo, e tudo está dando certo, mas no dia que você cai, que você precisa de ajuda, aí você descobre se realmente do seu lado está a igreja, se realmente do seu lado estão filhos de Deus, se realmente do seu lado estão pessoas semelhantes a Cristo ou semelhantes a religiosos. Quantos que já caíram, quantos que já pecaram, quantos que já erraram, e a igreja não deu uma segunda oportunidade. Quantos que erram conosco e nós já logo condenamos e não damos a oportunidade do arrependimento. Imagina se Deus fizesse isso conosco. Noé errou, Moisés errou, Davi errou, Sansão errou, Jonas errou, Pedro errou.
E o que a gente vê do Senhor Jesus é Ele dizendo: eu não te condeno, agora vai e não peques mais. É uma oportunidade, é dar uma segunda chance. Não julgar para não ser julgado, não condenar para não ser condenado. Isso torna a vida muito mais leve. Isso nos torna muito mais felizes. Porque a gente não se mete em problema que não é nosso. A gente não cuida da vida dos outros, deixando de cuidar da nossa. Ontem, hoje pela manhã, quando eu refletia nessa palavra, eu me lembrei de um amigo que eu tenho. Na época ainda do mundão, eu sempre andei em banda, eu sempre gostei de andar em turma, eu já era pastor e não sabia. E na nossa turma tinha um amigo nosso que ele também tem um dom de liderança, então ele influenciava a turma. Só que ele era um cara muito condenador, muito julgador, ele sempre apontava defeitos e quando ele queria tirar alguém da turma, ele conseguia, porque ele começava a minar o coração das pessoas contra. E uma vez nós tínhamos um amigo nosso que o cara era gente boa, o cara era legal, mas ele tinha uma falha no caráter dele. Ele era, tinha aquela música que diz que anda embaixo da minha aba, né? Sai da minha aba. Então ele não tinha condições, mas ele vinha e aí a turma tinha que pagar para ele. A maioria não dava bola, mas aquele meu amigo se revoltou com ele e começou a querer cortar ele. Não, ele não dá, ele só fila, ele não paga, ele não ajuda ninguém, vamos tirar. E não levou em consideração as outras qualidades. Ele não tinha dinheiro, mas a presença dele era agradável, ele fazia a turma rir. Era engraçado. Mas ele foi fazendo tanto que até que ele conseguiu tirar. Aquilo entristeceu nós, mas o tempo passou. Hoje, lamentavelmente, tudo aquilo que ele apontava sobre aquele nosso colega, ele vive na sua vida. E você sabe o que é mais triste? É julgado e é condenado. Você sabe o que a Bíblia diz em Tiago 2? Haverá juízo sem misericórdia para quem não foi misericordioso, mas a misericórdia triunfará sobre o juízo. A misericórdia sempre triunfará sobre o juízo. Seja misericordioso. Veja sempre o lado bom. Por mais que as coisas estão acontecendo, a vida é uma questão de ponto de vista. Jesus disse: se os teus olhos forem maus, o teu corpo terá trevas, mas se os teus olhos forem bons, o teu corpo terá luz. Tudo é uma questão de como eu enxergo a vida. Eu posso olhar para as pessoas e ver o seu lado ruim, mas eu posso olhar para as pessoas e procurar nela valores, e acreditar nesses valores, e aceitá-las por esses valores, e esperar pela manifestação do Evangelho na minha vida, pela graça, pela misericórdia, pela ação da bondade do Espírito, que essa vida seja transformada, porque a misericórdia triunfará sobre o juízo, diz a palavra do Senhor. Não se esquecendo de que um dia pode ser eu. A Bíblia diz: aquele que está em pé, cuide para que não caia. Um dia pode ser nós. Na quinta-feira agora nós estivemos lá na casa de acolhimento da prefeitura, onde pessoas que estão em situação de rua estão sendo abrigadas nos dias frios lá. E é interessante que você vê essas pessoas na rua. Às vezes a condição delas é tão deplorável que não parece um semelhante. Não parece um ser humano, parece que não é um semelhante a nós. É uma pessoa, mas não é estranho, não é igual a mim, por causa da condição que ela está. Só que é impressionante quando você senta para conversar com eles, as histórias que você ouve, a vida que eles viveram, que levou eles a passarem pelo que estão passando. Só nos faz entender que poderia ser nós. Não foi por causa da graça do Senhor, porque em nada somos melhores do que aqueles, em nada somos superiores àqueles, mas por causa da graça e da bondade do Senhor, nós somos o que somos. Paulo disse: pela graça do Senhor eu sou o que sou.
E a graça do Senhor não foi inútil comigo, antes eu trabalhei mais do que todos eles, contudo não eu, mas a graça de Deus comigo. Nós só somos o que somos por causa da graça do Senhor. Que essa graça poderosa que está sobre nós se manifeste sobre a vida de outros, com uma igreja que tenha o ministério da reconciliação e não da condenação. Essa igreja é bem mais leve, essa igreja é bem mais tranquila. Essa igreja, quando cai, alguém vai estender a mão. Essa igreja, quando tropeça, alguém vai dizer: não, vem cá. A misericórdia triunfará sobre o juízo. Você sempre foi misericordioso, a misericórdia triunfará sobre o juízo. Paulo disse: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio nós colheremos, se não desanimarmos. Todo o bem que você está fazendo, se um dia você precisar dele, você vai colher, porque o Senhor é fiel e não se esquece de nada daquilo que você tem semeado na terra. Mas não viva uma vida de julgamento, de acusação e de condenação. Inclusive em você, não aceite mais condenação e julgamento. Você está livre no Senhor. Você está justificado no Senhor. Porque tem gente que vive julgando, vive condenando, mas tem gente que vive num sentimento de condenação, um auto-julgamento que lhe coloca sempre numa condição de culpado e não consegue fluir. O Senhor está dizendo para você: você está livre. Você creu em mim, você está livre. É o Evangelho que te alegra o coração, é o nome de Jesus que você crê, Ele é o seu Senhor. Não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, porque o Espírito de Deus nos libertou. Então comece a usufruir de tudo o que o Senhor tem preparado para você. Liberte-se hoje, livre-se hoje, viva essa vida leve. Jesus está dizendo para você: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, hoje eu estou te aliviando de todo julgamento, de toda condenação, de toda culpa. Comece a fluir no Espírito, nas coisas que eu tenho colocado no teu coração, na tua vida. Jesus continua ensinando, dizendo: perdoem. Ah, meu irmão, se você soubesse o poder que tem isso. Você quer viver uma vida leve? Perdoe, pelo amor de Deus, perdoe. Você sabe o que significa perdoar? Liberar, libertar, deixar ir. O perdão é libertador também para quem perdoa. E nós vivemos uma igreja muito angustiada, muitos dentro da igreja angustiados, porque não conseguem perdoar, porque não perdoam. E se não perdoam, estão aprisionados, vivendo angústias na alma. Muitos já somatizando doenças no corpo. E o Senhor está falando: você quer viver uma vida livre, liberto, alegre, leve? Perdoa, liberta, libera, esquece, faz o que eu fiz com você. Esquece das coisas que ficaram para trás e avance para as coisas que estão adiante de você, porque o que eu tenho para você está diante de você, não está no passado. O que é meu para a sua vida, ninguém lhe roubou e ninguém lhe roubará. Então perdoa, libera, liberta. Ah, eu te perdoo, mas quando tem a primeira oportunidade, joga na cara. Ah, eu te perdoo, mas a partir de hoje estás aqui, ó, na palma da minha mão. Isso não é perdão, isso é cativeiro. Mais para quem não perdoa do que para quem precisa de perdão. É uma vida, meu irmão, insuportável quando você não libera perdão. Jesus certa vez falou para Pedro. Pedro foi perguntar para Jesus assim: Jesus, quantas vezes eu devo perdoar aquele que pecou contra mim? 7 vezes? Jesus disse: eu não digo, Pedro, 7, mas até 70 vezes 7. Dizendo: olha, enquanto tu tem vida, vai perdoando. Enquanto vão pedindo perdão, vai liberando, porque você liberta, o espaço fica aberto para eu fazer grandes coisas na sua vida. E aí Jesus contou uma parábola para Pedro. E na parábola ele dizia: havia um homem que devia uma grande quantia ao seu senhor, e ele não tinha como pagar.
E o seu senhor mandou trazer ele, a sua mulher e os seus filhos, para que eles fossem vendidos como escravos para pagar a dívida. Aquele homem se humilhou, não tendo como pagar, se ajoelhou, se humilhou, e o Senhor, tendo compaixão dele, lhe perdoou a dívida. Mas ele, ao sair, encontrou um que também lhe devia. E ele espancou aquele homem, prendeu aquele homem na prisão e disse: ficarás aí até que pagues a minha dívida. É assim que nós fazemos. O Senhor nos perdoa, mas nós não perdoamos. A misericórdia do Senhor nos alcança todos os dias, porque Ele nos perdoou ontem, hoje e vai nos perdoar amanhã, em nome de Jesus. Mas ai de quem faz alguma coisa comigo, nós fazemos exatamente a mesma coisa. E aí a Bíblia diz que os seus conservos, os seus irmãos, ficaram indignados e começaram a orar ao Senhor. Foram reclamar ao Senhor, dizendo: tu perdoaste a dívida dele, mas ele não perdoa a minha dívida. Ele não perdoa a dívida do irmão. Cuidado, é capaz de alguém orar assim um dia, sabia? Deus, tu perdoou a vida daquele cara, ele era todo errado, todo atravessado, ele não tinha nenhuma perspectiva de vida, tu transformou a vida dele, agora ele está aí, ó, julgando as pessoas, condenando as pessoas, entregando as pessoas à morte, não perdoando ninguém, duro de coração. Tem um monte de gente assim. Aí a Bíblia diz que o Senhor Jesus, contando a parábola, dizendo: e o Senhor irou-se e o entregou na mão de torturadores, até que a sua dívida fosse paga. Essa é a vida de quem não perdoa, uma tortura. Pode falar com alguém que tem o coração amargurado, o coração endurecido, o coração que não libera perdão. É uma vida de tortura, uma tortura emocional, uma tortura na sua alma, uma vida angustiada. O Senhor está dizendo para você hoje: libera o perdão e a tua vida vai mudar. Eu vou transformar a tua história. O perdão é poderoso. Foi o perdão que o Senhor Jesus nos deu na cruz do Calvário. Tem coisas que estão para acontecer na sua vida, estão prontas, estão preparadas, mas só serão liberadas quando você liberar o perdão. Isso é tão poderoso. Jesus está dizendo conselhos práticos para vivermos uma vida leve. Perdoa. Paulo, em Romanos 12, disse assim: não procurem vingar-se, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, porque dele é a vingança e ele retribuirá. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dê de comer; se tiver sede, dê de beber. Fazendo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Isso é liberdade, isso é coração sarado. Não participe de motins, de coisas que acontecem para destruir pessoas. Às vezes o cara é crente, serve a Deus, ouve o Evangelho está nele, mas aí ele está participando de um complô dentro da empresa para derrubar um, para estabelecer outro. Não faz isso, deixa que o Senhor, a Bíblia diz que toda autoridade é constituída por Deus. Faça as coisas pelos meios legais, faça as coisas pelos meios corretos. Viva o Evangelho e você vai viver uma vida leve. Sabe o que vai acontecer com você? Você vai deitar e vai dormir. Você vai acordar descansado. Você vai produzir melhor. Você vai viver uma vida mais harmoniosa. Dentro da tua casa vai ter mais paz. Jesus ensinou conselhos práticos. Ele disse: perdoe. Um outro conselho que ele deu, ele disse: deem, e vos será dado. Sabe o que o Senhor Jesus está dizendo? Que uma vida leve é uma vida de doação, uma vida de serviço. Doe amor, doe recursos, doe sangue, doe alimentos, doe roupas. Oferte a sua vida na vida de alguém, oferte o seu tempo. Uma vida de doação é uma vida tranquila, é uma vida feliz. Nós estamos procurando felicidade. O que Jesus disse? A maior felicidade em dar do que receber. Muito das angústias hoje que o mundo vive é porque vive o contrário do Evangelho. O mundo cada vez mais egocêntrico, egoísta, individualista, cada vez mais, cada um preocupado só com aquilo que é seu, só para si. O Senhor está dizendo que a felicidade no reino de Deus está em receber, mas ser uma bênção. Deus chamou Abraão e disse: Abraão, eu
te farei pai de multidões, te abençoarei, tornarei o teu nome famoso, mas sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção sobre a vida das pessoas. Jesus ensina aqui o mesmo princípio, dizendo: dei e vos será dado boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Olha aqui como é que Deus trabalha. A bênção do Senhor, o Senhor sempre nos abençoa primeiro. Nós só podemos ser bênção na vida de alguém se nós formos abençoados, porque ninguém pode dar daquilo que não tem. Ninguém pode servir se não tem, ninguém pode oferecer o que não recebeu. Então, se você tem um dom, é para serviço. O Senhor te deu, o Senhor espera que você transborde. Se você tem recursos, é para abençoar pessoas também. Todo suprimento de Deus não é só para nós, também é para outros. A igreja que entende isso, ela cresce, ela é feliz, ela avança. A pessoa que entende isso prospera. A Bíblia diz: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Jesus disse: entrem benditos do meu Pai para o reino que eu preparei para vocês desde antes da fundação do mundo. A maior felicidade da vida será entrar pelas portas do reino, sendo recepcionados pelo próprio Jesus Cristo. Ele disse que isso acontecerá em Mateus 23, e nós perguntaremos: quando? Quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive nu, vocês me visitaram, vocês me vestiram. Quando eu estive enfermo, vocês me visitaram. Quando eu fui estrangeiro, vocês me acolheram. Sabe o que é isso? É aquele que é uma bênção, mas é um abençoador. É aquele que recebeu a bênção do Senhor, mas a bênção, olha o que Jesus disse: deem, e vos será dado boa medida. Você sabe o que significa a palavra boa medida? Insuperável. A medida do Senhor é insuperável, nada se compara ao que o Senhor tem para a sua igreja. Nada que a terra pode oferecer pode se comparar ao que o Senhor tem para a sua igreja. E Ele está dizendo: boa medida, calcada, sacudida, tudo isso é para nós, e transbordante, porque tudo que o Senhor nos dá tem que transbordar também sobre a vida de alguém. Se você está sendo abençoado, à sua volta as pessoas serão abençoadas. Se você está crescendo na sua família, à sua volta as pessoas serão abençoadas. Porque o Senhor, Ele não está fazendo lagoas, Ele está produzindo rios que fluem. Não somos poços, somos rios que fluem, somos fonte, somos chamados para ser fonte. Então o Senhor Jesus está ensinando: você quer viver uma vida boa? Há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza, diz Provérbios capítulo 3. A palavra do Senhor nos ensina isso. Jesus conta uma parábola certa vez, falando de um rico insensato, que a terra dele produziu muito. Olha, a terra produziu, significa que foi o Senhor que lhe abençoou. E quando a terra produziu muito, ele decidiu que ia destruir os seus celeiros e construir celeiros maiores. Mas a intenção dele não era crescer, porque o crescer vem de Deus. O ampliar-se, o avançar vem do Senhor. A intenção dele não era um crescimento, expandir. A intenção dele era reter, porque ele diz: eu vou construir outros maiores para guardar toda a minha produção e ficar tranquilo e curtir a vida. E o Senhor disse a ele: insensato, hoje te pedirão a tua alma, e o que tu tens apresentado que de fato é eterno? Parte de todo o peso, sobrecarga, de toda a angústia que eu e você vivemos é por causa do nosso coração fechado. Às vezes fechamos um coração, é um parente nosso que está passando uma dificuldade, e aí a gente está lá, santo, cheio de Deus e com dinheiro no bolso porque o Senhor deu, mas estamos julgando, estamos condenando, estamos apontando, não estamos perdoando. A gente é capaz de fazer bondades por pessoas que a gente nunca viu na vida, mas fecha o coração para aqueles que a gente conhece. Você já reparou isso? Nunca encontrou o cidadão na vida, ele conta 5 minutos de história, você chora com ele e dá tudo que tem. E às vezes tem um familiar, tem alguém que você conhece, um irmão da igreja, uma pessoa que você sabe que está passando pelo que está passando. É insensatez? É ignorância? Errou,
mas é nos dado o ministério da reconciliação. Se você tem como abençoar, abençoe. A Bíblia diz que aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Não diga ao seu irmão, a Bíblia diz, não é o estranho, é o seu irmão, passe amanhã, se você pode fazer hoje. Jesus não vai pedir nada que você não tenha, mas talvez tenha alguém do seu lado, que você conhece, que aquilo que Deus tem te dado pode transbordar sobre a vida dele. Deixa transbordar, porque o Senhor está te garantindo que lhe será dada uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Sempre haverá um fluir de Deus na vida de todo aquele que é generoso. Sempre haverá, e essa vida será muito mais leve. Você pode ver que quem tem um coração generoso é feliz. Quem tem um coração generoso é tranquilo. Quem tem um coração generoso usufrui das bênçãos do Senhor. Quem tem um coração generoso não lhe falta. Por favor, eu não estou te falando somente de oferta de igreja, eu estou te falando de um estilo de vida. Entenda isso. Porque até aqui tem gente que faz e o Senhor não recebe. Porque dá aqui, o Senhor chama de hipócrita. Dá o dízimo, dá a oferta, mas nega a justiça. A Bíblia chama de hipócrita, Jesus dizendo que dão, que fazem a obra de Deus, mas lá fora viram as costas dizendo, eu não vou te ajudar porque eu já fiz lá na obra de Deus. Não, você é uma fonte inesgotável das bênçãos do Senhor, elas são derramadas sobre a sua vida todos os dias. Deixa transbordar e você vai viver uma vida feliz nessa terra. Jesus diz, a medida que vocês utilizarem será usada contra você, será usada para medir vocês. Do que Jesus está falando? Semana passada, semana retrasada, eu preguei sobre a régua, que às vezes a gente está usando medidas, estamos usando réguas para julgar, condenar. Mas a verdade é que a gente sempre está usando medidas, a gente precisa de medidas na vida. Usa as medidas do Senhor, a medida de graça, a medida de bondade, a medida de amor, porque a medida que você usar será usada para você também. À medida que você tratar, você será tratado. O Senhor está dizendo, use uma boa medida, a boa medida do Senhor, e uma boa medida será usada para você também. E aí ele continua dizendo, para crescermos no conhecimento. O texto que nós acabamos de ler aqui, ele nos ensina a expansão da mente. Jesus está dizendo, o discípulo não é maior do que o seu mestre, mas todo discípulo bem preparado será semelhante ao seu mestre. Do que Jesus está falando? De expansão de conhecimento. O que ele está ensinando? Tenha mentores. Provérbios diz, aquele que sai à guerra precisa de conselho. Quem nós estamos ouvindo? Quem são os nossos mentores? Quem são os nossos conselheiros? Você sabe por que tem muita gente angustiada, vivendo uma vida pesada? Porque nós não vamos além dos nossos conselheiros, dos nossos mentores. Ela está passando por uma crise no relacionamento, no casamento. Ao invés de procurar alguém que tem uma família estabelecida, alguém que já viveu muito mais tempo de um casamento, de um matrimônio do que ela, não, procura a amiga baladeira. E o conselho dela é a da amiga baladeira. O conselho dele é aquilo que os economistas estão falando. É aquilo que os pessimistas estão falando. O conselho dele é o Facebook, que o Brasil não tem mais jeito, que nada mais vai dar certo. Só que o conselho da palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. O conselho de muitos é, vamos mudar de país, vamos sair dessa terra porque aqui não tem mais jeito. O conselho do Senhor é, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, eu dos céus eu ouvirei e sararei a sua terra. Jesus é o nosso maior conselheiro, o Espírito Santo é quem nos guia, diz a palavra do Senhor.
O maior conselho que eu e você podemos ter como igreja é o conselho da palavra de Deus. E Jesus está dizendo: o mestre está acima do seu discípulo, o seu discípulo não está acima, não será maior, mas será semelhante. Todo discípulo bem instruído será semelhante ao seu mestre. O nosso grande mestre está aqui nessa noite, o Espírito Santo de Deus, para te dar o bom conselho que vai fazer você vencer a batalha que você tem que enfrentar essa semana. Ouça a palavra de Deus, ouça o Evangelho, ouça e pratique. Você vai descobrir o poder da palavra quando você colocar em prática. Essa semana nos grupos da igreja rolou um texto ali bem interessante, dizendo que uma pessoa foi na televisão e disse: já fui na igreja há muitos anos, mas eu não me lembro de nada do que foi dito. Já ouvi muitas e muitas mensagens, mas as mensagens que eu ouvi, eu nem me lembro. Então isso significa que eu não devo mais ir na igreja, que nem a igreja não adianta. Para quê, se eu nem me lembro das palavras? Aí alguém respondeu assim dizendo: eu também estou casado há muitos anos, e eu não me lembro da maioria das refeições que a minha esposa preparou. Não me lembro. Mas uma coisa é certa, elas me nutriram e me trouxeram até aqui. Elas foram suficientes para eu chegar até aqui. Assim é a palavra do Senhor. Cada oportunidade que nós estamos diante da palavra é uma nutrição, é um aprendizado, é algo que nós aprendemos. Nós não vamos absorver tudo, mas vamos absorver alguma coisa. Vamos sair daqui alimentados, satisfeitos, realizados e preparados para mais uma semana de vitória em nome de Jesus. Mas sempre busque o conselho da palavra do Senhor. Não despreze. A palavra do Senhor é fartura. Você já reparou que muitas vezes as nossas angústias, elas estão relacionadas à nossa frequência no relacionamento com a palavra? Já não é muito de ler a Bíblia. O mais próximo que chega da palavra é quando vem num culto, mas aí vem a cada... E aí vem, parece que não vai chegar arrasado, mas aí toma aquela palavra de Deus que fortalece, que renova, aí sai revigorado. Mas é para dar o próximo passo. Amanhã nós vamos precisar de novo de um conselho da palavra. A Bíblia diz: cresçam, conheçam e prossigam em conhecer. Em Isaías 5, o Senhor profetizou dizendo: o meu povo vai para o exílio por causa da falta de conhecimento. Os ricos passarão fome e as multidões sede. Em Oséias 4:6 diz: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E uma vez que rejeitaram o meu conhecimento, eu os rejeitei como sacerdotes. Você sabia que nós somos feitos reino e sacerdotes? 2 Pedro 2:9 diz: nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, chamados para anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Somos reino e sacerdotes. E o texto vai dizer que porque rejeitaram o conhecimento, Deus o rejeitou. Por que rejeitaram? Porque o conhecimento está disponível, está liberado. Provérbios 4 diz que a sabedoria clama em alta voz nas praças, nas ruas. Jesus Cristo é a fonte da sabedoria e do conhecimento. Aquilo que você não sabe e que você precisa descobrir para vencer esse desafio que se apresenta hoje na sua vida, seja ele em qual área for, o Senhor Jesus Cristo tem o conhecimento e a palavra de sabedoria que vai te fazer vencer. E Ele diz: não despreze. Vocês me procurarão e me acharão. Aquele que vier a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Aprendam de mim, que sou manso e humilde, e vocês encontrarão descanso, descanso, descanso para as vossas almas. É o que o Senhor Jesus está nos ensinando hoje. É uma mensagem para depois do culto. É uma palavra que vai nos dar o caráter de Cristo em nós. Porque quando a gente olha para Jesus, nós vemos Jesus sendo essa pessoa, não julgando, não condenando, mas salvando. Quando nós olhamos para Jesus diante
dos seus acusadores na cruz do Calvário, lhe ferindo e lhe lançando maldições, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Quando nós olhamos para Jesus, o mestre dos mestres, a Bíblia diz que quando ele ainda era um menino, ele crescia em estatura, graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens, nunca desprezando o conhecimento, sempre indo ao Senhor para orar, buscar a mentoria do Espírito de Deus, o ensinamento do Espírito de Deus. E a Bíblia diz que a nossa atitude deve ser a mesma de Cristo. Por causa disso ele se tornou o que ele se tornou, e nós também chegaremos ao lugar que ele preparou para nós. Por isso que o Evangelho pode produzir em nós aquilo que Paulo chamou de caráter aprovado. O caráter aprovado é quando todos os valores do reino de Deus passam a ser os meus valores, e eu vou começar a viver aquilo que o reino de Deus é. A Bíblia diz que o reino de Deus é justiça, paz e alegria. A alegria do Senhor é a nossa força, e na força do Senhor nós podemos todas as coisas, disse Paulo, Ele nos fortalecendo, tudo posso naquele que me fortalece. Então tudo está ligado, meu irmão, a esse conjunto de valores que hoje o Senhor está nos dando. Saia daqui hoje e viva esses valores, e você vai ver o poder de Deus, os sinais de Deus te acompanhando, as coisas sobrenaturais, porque os valores trazem. A Bíblia diz que as bênçãos acompanham, os sinais acompanham aqueles que vivem a palavra do Senhor, os valores do reino de Deus dentro de si. Você crê nessa palavra em nome de Jesus? Vamos nos colocar de pé então e vamos orar.